Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Mateus 10, versículo 8. Tudo bem? Eu sou a Viviane Ribeiro e este é o nosso canal, A Hora Católica. Seja sempre muito bem-vindo. No vídeo de hoje vou falar a respeito da unção dos enfermos e também do significado da enfermidade humana no mistério da salvação. A unção dos enfermos. Por meio do sacramento da unção dos enfermos, a Igreja entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado para que Ele os alivie e salve. Antigamente, este sacramento era conhecido como extrema-unção, pois só era administrado àqueles que estavam no fim de sua vida. Mas, atualmente, o sacramento pode ser administrado mais de uma vez, sempre que for preciso, como em caso de doença grave ou perigo de morte. A morte, estejamos nós preparados ou não, chega inevitavelmente a cada ser humano, porque é o desenlace natural da existência. Em geral, ela chega como enfermidade grave ou por meio da velhice, ou ainda através de algum acidente. Para enfrentar com dignidade e proveito este momento da vida, Deus socorre o cristão com a unção dos enfermos, remédio e ajuda poderosa para saber levar com Cristo a enfermidade e sair ao passo da morte fortalecido com a graça especial do sacramento. Mesmo que encontre ainda em alguns fiéis uma certa resistência por não quererem encarar a realidade da morte, a prudência cristã ensina-nos que devemos estimar e desejar este sacramento como um presente da misericórdia de Deus. A doença, como acontecimento que repercute em toda a vida corporal e psíquica, é também objeto de atenção da Igreja e se enquadra, por isso, em sua ordem sacramental. A enfermidade é inimiga do homem, a quem coloca em situação de perigo, pela ameaça que representa a vida e porque pode degradá-lo, quebrar sua resistência e dignidade perante o mal físico e moral. Aliás, para o homem que tem fé, a experiência da dor e da enfermidade ganha uma nova dimensão. Ele não só conhece pelas palavras de Cristo o valor da doença para a salvação própria e do mundo, mas sabe do amor de Cristo pelos doentes, aos quais tantas vezes visitou e curou. E embora não possa ser considerada simplesmente como uma consequência do pecado, a doença tem sim uma relação com ele em seus efeitos. Ambos provocam um afastamento da comunidade. O pecado impede de fato a comunhão eclesial, afasta da mesa eucarística e excomunga. A doença, por sua vez, ao reter o fiel no seu leito de dor, o impede de participar da Assembleia Eucarística, o retira da convivência externa com os seus irmãos. O triunfo sobre o pecado e sobre a morte, pelo contrário, integra ou reintegra a pessoa na comunhão eclesial. Semelhantemente, o triunfo sobre a doença devolve-lhe a convivência social da Igreja. A enfermidade, preste bem atenção nisso, ao diminuir naturalmente a resistência da pessoa e sua capacidade de raciocínio e autocontrole, a deixa mais exposta às desordens da concupiscência, ou seja, ao desregramento das paixões e instintos naturais que todos carregamos como consequência do primeiro pecado da humanidade. O sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão que está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou de velhice. Cada vez que um cristão cair gravemente enfermo, pode receber a sagrada unção. Da mesma forma, pode recebê-la novamente se a doença se agravar.
Só os bispos e sacerdotes podem dar o sacramento da unção. Para conferi-lo, empregam óleo consagrado pelo bispo ou, em caso de necessidade, pelo próprio presbítero celebrante. Se o enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, ele pode, em caso de recair em doença grave, receber de novo o sacramento. No decorrer da mesma enfermidade, este sacramento pode ser reiterado se a doença se agravar. Também é permitido receber a unção dos enfermos antes de uma cirurgia de alto risco. O mesmo vale para as pessoas de idade já avançada, cuja fragilidade se acentua. E quais são os efeitos da unção dos enfermos? Primeiro, a união do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e para o bem de toda a Igreja. Segundo, o reconforto, a paz e a coragem para suportar os sofrimentos da doença ou da velhice. Terceiro, o restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual e se for, assim, a vontade de Deus. E quarto, a preparação para a passagem à vida eterna. O Concílio Vaticano II declarou que, pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, toda a Igreja recomenda os doentes ao Senhor, que sofreu e foi glorificado, para que os salve e reanime, e, sobretudo, os exorta a se unirem de coração à paixão e morte de Cristo. O novo Código de Direito Canônico declara que, pela unção dos enfermos, abre aspas, a Igreja recomenda ao Senhor sofredor e glorificado os fiéis gravemente doentes, para que os alivie e os salve. Fecha aspas. E vou ficando eu por aqui, desejando que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos conduza sempre pelo bom caminho. Salve Maria Santíssima!